Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Mas é verdade que eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações. É uma palavra que tem impactado a minha vida e eu tenho certeza que irá impactar a sua vida também. Eu te encorajo agora, em nome de Jesus, colocar atenção em tudo aquilo que eu estarei compartilhando com vocês. O tema da minha mensagem de hoje é: de quem é essa voz? O tema da minha mensagem de hoje é: de quem é essa voz? E nós sabemos que existem várias vozes constantemente ao nosso redor. Por exemplo, existe a voz das circunstâncias. Por exemplo, existe a voz da família. Existe a voz da esposa, sim ou não? Existe a voz do esposo. Existe a voz dos filhos. Existe a voz do pai. Existe a voz do patrão e existe a voz ou as vozes de muitos outros que eu não citei aqui. Por exemplo, a voz da enfermidade, que muitas das vezes quando você olha no espelho, ela fala contigo e declara que você nunca vai poder encontrar aquela cura que você está buscando há tanto tempo. Que é melhor você simplesmente concordar com o diagnóstico médico e entender que é dessa forma que você vai caminhar o resto da sua vida tomando esse remédio. Existem vozes ao nosso redor, constantemente. Muitas dessas vozes te encorajam, mas muitas dessas vozes tentam colocar você a um nível na qual você nunca vai alcançar a total dimensão e o total nível que Deus tem para a sua vida. Muitas das vozes tentam te colocar em um setor na qual te limita de alcançar o próximo nível. Mas sabe de uma coisa? O mais importante na vida de um ser humano é ele entender o que voz é. A voz é também um instrumento de identificação. Por exemplo, quando a minha esposa me chama, eu sei que é a minha esposa me chamando, principalmente quando ela fala o meu nome inteiro. Quando ela fala Léo, está tudo certo, mas quando ela fala Leonardo, alguma coisa aconteceu. E eu reconheço a voz dela. Sem mesmo ter acesso à face dela, sem mesmo ter acesso à presença dela. Quando ela fala lá do quarto, principalmente quando ela entra no banheiro, ela fala Leonardo, e você completa a frase. É muito importante que nós venhamos entender que a voz é utilizada como um instrumento de identificação. Um outro exemplo é quando meu pai chegou num grande estádio de futebol chamado Bezerrão, em Brasília. Era semifinal de campeonato e nós iríamos jogar contra o Brasiliense. E pela primeira vez o meu pai chegou ali para poder participar de um jogo meu. Foram poucas vezes que ele foi, devido à distância da minha cidade para com a cidade na qual eu jogava, num time chamado Gama. E nós estávamos aquecendo, e já havia cerca mais ou menos aí de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas no estádio, e diversas pessoas, e quando você está no meio do campo, é difícil você escutar vozes, porque você está concentrado naquilo que você está fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa: quando ele lançou a voz dele através de um assovio, eu disse que quando ele lançou a voz dele através de um assovio, eu parei e disse para mim mesmo: eu conheço esse assovio, eu sei quem me chama. E eu não esperava a presença dele ali, porque ele chegou de surpresa. E como eu tirei aquilo da minha cabeça, eu falei: pode ser uma coincidência. E continuei aquecendo, e de repente o assovio aparece novamente na atmosfera daquele estádio. E eu parei outra vez e disse: eu conheço essa voz, eu conheço esse assovio desde quando eu era pequenininho. E eu olhava para um lado e para o outro, e não conseguia identificar devido ao tanto de pessoas que havia no estádio. E quando ele viu que eu estava colocando atenção em busca daquela voz, em busca daquele assovio, ele assovia mais uma vez, porque um pai sempre quer ser encontrado. Eu quero dizer para vocês que Deus quer que você o encontre. E mesmo que ele brinque de pique-esconde, ele sempre vai deixar um pezinho do lado de fora.
para facilitar para que você o encontre. E quando meu pai assovia novamente, eu firmo os meus olhos. Então ele faz bem assim. Eu me emociono quando eu falo sobre isso. Porque eu posso dizer, eu sei que muitos não têm esse privilégio, devido a fatores da vida e consequências, coisas que aconteceram. Mas eu posso dizer de um privilégio que eu tenho, e tive, é de conhecer a voz do meu pai. Meu pai hoje está na Flórida, mas se ele chegasse de surpresa, se escondesse bem ali e assoviasse, eu saberia que ele chegou. Porque eu conheço a voz do meu pai. Porque a voz identifica. Você já recebeu o telefonema de alguma pessoa e antes dela se identificar, ela falou, você sabe quem é? Você sabe quem é. E é uma decepção para a pessoa que está do outro lado da linha, se porventura você não adivinha. Porque você conhece a voz de uma pessoa quando você desenvolve relacionamento com ela. E quando você desenvolve relacionamento com uma pessoa, essa pessoa espera que você identifique a voz dela, sem ela falar o nome. É assim Deus conosco. Você conhece a voz de Deus? Será que tantos anos de ministério? Será que tantos anos de igreja? Será que tantos anos dentro do reino de Deus? Será que tantos anos envolvido com o Senhor? Aprendemos a como identificar a voz dele. Será que nós conhecemos a voz do Pai? A voz é algo muito importante. E o mais importante do que a voz para mim é reconhecer de quem é a voz. Porque sem o quem não há voz. É sempre necessário alguém se estender por detrás da voz para que a voz possa existir. Conhecer a voz de uma pessoa trará o seu relacionamento para um próximo nível. Espera alguém te ligar e perguntar, você sabe quem está falando? E você fala, eu sei quem está falando. Ah, mas quem é que está falando? Quem está falando é o Adson. Rapaz, mas você está bom mesmo. A pessoa se sente até mais importante. Isso acontece muito comigo como pastor. Pessoas me ligam e eu conheço milhares de pessoas. Pastor, lembra de mim? Eu acabei de ir ao Brasil e quando eu cheguei lá no Brasil, não foi só simplesmente o fato da voz, mas a pessoa se apresentou a mim, que é a mãe da Cristina Mourão, a esposa do Pedro Mourão. E quando ela se apresentou depois de um culto maravilhoso que nós tivemos ali na Batista Floresta, em Belo Horizonte, quando ela se apresenta a mim, ela fala, você lembra de mim? Imagina, meus amados, se eu olhasse para ela e falasse, automaticamente, quando ela olhou para mim e falou, você lembra de mim? Eu abri os braços para ela, olhei para ela, como que não, mãe da Cristina? E abracei ela. E ela ficou tão feliz porque eu lembrava dela. Porque relacionamento traz conhecimento. É isso que Deus quer que nós venhamos a ter com Ele. Não é simplesmente saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não é simplesmente ser mestrado, doutorado, PhD em teologia. Pega o seu papel e o seu diploma e faça bom uso dele, mediante a sua imaginação. Simplesmente entenda que o nosso Deus quer que você conheça a voz dele. A voz de Deus é muito mais importante do que a voz de alguns líderes. A voz de Deus é muito mais importante do que alguns livros que você lê. A voz de Deus é muito mais importante do que pessoas que têm te colocado para baixo e você tem crido nelas. Deus tem falado tanta coisa linda para você. Deus tem te dado promessas. Deus tem revelado o seu futuro. Deus tem estendido a mão dele sobre a sua vida e derramado favor na tua vida. E você sabe disso, mas você tem preferido acreditar em falsidades que muitas pessoas têm falado para você. Que você nunca vai ser aquilo que você pensa em ser. Que você não vai conquistar aquilo que você pensa que vai conquistar. Por que será que a gente tem uma grande facilidade de conhecer a voz de muitos, mas não de reconhecer a voz de Deus? Você conhece a voz do seu pai? Você conhece a voz do seu pai? Eu tenho certeza que mesmo, talvez, se o seu pai já partiu dessa, para poder estar com o Senhor, se você escuta um vídeo dele, você vai reconhecer a voz dele. Sabe por quê? Porque existe um relacionamento.
Como está seu relacionamento com o Senhor? O seu relacionamento com o Senhor está simplesmente atado a uma organização. O seu relacionamento com o Senhor está simplesmente atado quando tudo está bem. O seu relacionamento com o Senhor está atado simplesmente pelo fato de que a igreja está te agradando ou não, ou se o pastor é bonito ou não, se ele é carismático ou não, ou se ele conhece bem ou não. Como está o seu relacionamento com o seu Pai? Você conhece a voz dele? Você conhece a voz dele? Vocês estão comigo nessa noite? Eu creio que é muito importante que você entenda o que eu tenho para passar para você. É por isso que eu peço um pouco de paciência para que vocês permitam que eu conclua essa mensagem. De quem é essa voz? Muitas das vezes vozes se levantam e nós não sabemos de quem é. Estamos tão fadados pelas circunstâncias da vida, pelo calor do dia a dia, tão fadados por pessoas negativas que muitas das vezes nos cercam, até mesmo ministérios que tentam abafar os dons que Deus tem na nossa vida, sim ou não? E nós começamos a perder o nosso foco e não reconhecer a voz de Deus. Nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus falou há 5 anos atrás. Nos esquecemos com facilidade daquilo que Deus falou há 10 anos atrás. Porque se é que existe um problema na igreja de Jesus Cristo, hoje em dia, esse problema é um problema chamado amnésia. Amnésia. Nos esquecemos que a mão de Deus está sobre a nossa vida. E que quando você não vê a mão de Deus trabalhando, confia no coração dele, porque ele te ama. Ele está trabalhando por detrás das cenas, para fazer com que você participe do grande show. Abra a vossa Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 adiante. E eu quero te mostrar algo que verdadeiramente me impactou. Eu quero levar você a ver em uma dimensão que talvez você ainda não tenha visto. Talvez você já viu. Se você já viu nessa dimensão, sabe de uma coisa? Não é o que nós sabemos, mas sim o que esquecemos. E a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas eu quero te levar a ver, eu quero te desafiar a ver. Aqui nos fala de quando Deus fala com Samuel. Mas se você observa o capítulo 2 e você observa o capítulo 1, e principalmente no capítulo 2, nós sabemos que havia um sacerdote chamado Eli. Ele era o sumo sacerdote, ele se estendia diante do Senhor representando o povo. Deus falava com ele para que assim ele falasse com o povo, e o povo falava com Eli para que assim Eli falasse com Deus. Ou seja, ele era o intermediador entre Deus e os homens, sendo ele homem. Mas a vida dele não estava muito correta. Eu disse que a vida dele não estava muito correta. Embora sendo um intermediador, por um instante, ele preferiu esquecer a voz de Deus e fazer muitas coisas, ou permitir que fizesse, e não acertasse, e não obedecesse à voz de comando que vinha diretamente de Deus. Posso dizer uma coisa? Acima da sua voz e acima da voz do teu líder tem a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. Eu não estou desqualificando a ideia de que Deus usa o líder para falar com a igreja. Eu não estou desqualificando a ideia de que Deus me usa para poder falar com vocês, como Ele está usando agora mesmo. Mas acima da minha voz existe a voz de Deus. E cada filho de Deus necessita entender que é mais importante para você e para mim conhecer a voz de Deus. Porque segunda-feira vem aí, quem vai te ajudar não sou eu, é Deus. Terça-feira vem aí, e quem vai te ajudar não sou eu, vai ser Deus. Quando você me ligar e eu não puder atender aquele telefone, você sabe para quem que você vai chorar? Você vai chorar para Deus. Você vai ouvir é Ele. Você conhece a voz de Deus. Muito mais importante do que os meus ensinamentos são os ensinamentos de Deus. Se eu não ensino essa congregação a estar atada em Deus, eu vou estar ensinando elas a estarem atadas em liderança. E liderança te decepciona. Liderança te decepciona. Levanta a sua mão agora mesmo se você pode testificar disso. Agora mesmo, se você já passou por algum tipo de decepção, não só em liderança, mas qualquer tipo de ambiente na qual existe um ser humano governando. Você conhece a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. E aí é onde aparece Ana.
que cria por um filho, que até mesmo foi mal interpretada, a chamaram de bêbada, porque clamava a Deus por um filho. E Deus presenteou ela com um filho. E ela prometeu que iria colocar na casa do Senhor e consagrá-lo. E assim ela fez. Ela entrega Samuel na casa do Senhor, e ali Samuel cresce sob a supervisão de Eli. E aqui no capítulo 3, depois de muita desordem ter acontecido, Deus fala com Samuel, e eu quero ler as escrituras. E eu quero que você, por favor, por gentileza, me acompanhe nas escrituras sagradas. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora, o mais importante é observar que ele servia ao Senhor perante Eli. Existe um ranking, existe aquilo que nós chamamos em inglês de rank, existe posições, existe submissão pastoral. Não pensa você que você pode andar sozinho, sem mentor, sem um pastor na sua vida. A palavra de Deus fala que Samuel servia a Deus diante de Eli. Jovem, diante de Eli. Versículo 2 diz assim, ainda versículo 1 diz assim: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Me explica. A palavra do Senhor era de muita valia, porque Deus não falava com tanta frequência, porque não havia um líder que representasse a Ele de uma forma íntegra, porque não havia uma visão manifesta. Povo sem visão, um povo sem liderança. Sabe por quê? Porque o líder não conhecia mais a voz de Deus. Você já deixou de falar com uma pessoa durante muito tempo, e de repente aquela pessoa te liga e fala: você sabe quem que é? E você simplesmente fala: ah, perdão, eu não estou reconhecendo a voz. E a pessoa fala: aqui é a Beatriz. E você caminhou com aquela Beatriz por 7 anos, mas devido à falta de relacionamento durante os próximos 7, você acaba não reconhecendo mais. Muitas pessoas podem estar na igreja por 20 anos, 30 anos, mas perderam o primeiro amor e não conhecem mais a voz de Deus. Conhecem a voz de muitos líderes, até mesmo se decepcionar, até mesmo se transformarem em alguns líderes. Estava aqui um jovem chamado Samuel, que servia em um tempo na qual a palavra de Deus era de muito valia, simplesmente pelo fato que não havia tanto. 2, e sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, ou seja, na sua cama, no seu quarto, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, ou seja, estava pegando no sono. É isso que está querendo dizer. Quando ele estava pegando no sono, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. É interessante observar que Deus não chamou Eli. E Deus sempre falava com Eli para que Eli falasse para com o povo. Mas dessa vez Deus decide pular Eli. E Deus falou com Samuel diretamente. E olha só o que acontece aqui. Que interessante observar isso aqui. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Quem disse? Samuel disse. Disse para quem? Não. Se você continua lendo as escrituras sagradas, você vê que ele não está falando para Deus, porque ele não conhecia a voz de Deus ainda. Está falando: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi Samuel e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez, pela segunda vez, a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ainda não conhecia a voz
a voz. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O que está falando o Senhor aqui é a voz do Senhor. Ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar. E há de ser que se te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse a Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Exatamente como o líder dele ensinou ele. Versículo 11: e disse o Senhor a Samuel: eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas, ou seja, ficarão assim. Eu quero parar por aqui porque eu não quero entrar na história sobre como Deus estava repreendendo a Eli. O ponto principal que eu quero falar aqui é o seguinte: que quando Deus fala com Samuel, ele corre para o líder, porque a única voz que ele conhecia era do líder dele. Ponto número 1, Deus pode utilizar o líder para falar contigo, utilizar a voz do líder para ser a voz dele, para ministrar ao seu coração, como está acontecendo agora. Mas ponto número 2, Deus também pode pular o líder e falar diretamente contigo. Será que você está aberto a isso? Será que você tem maturidade para entender quando é Deus falando contigo? Porque existem muitos líderes por aí falando que Deus só fala através deles. Eu falo para vocês em nome de Jesus que é mentira. Assim como eles são o templo do Espírito Santo, você também é templo do Espírito Santo. Deus também tem a habilidade de falar contigo. Existem coisas na tua vida, meu querido, que não adianta você pegar o teu telefone e ligar para o pastor para poder pedir opinião. É decisão tua e Deus. Existem muitas pessoas que vão te mal interpretar. Existem pessoas que não vão entender as vossas decisões. Mas sabe de uma coisa? Se você tem a habilidade de conhecer a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, você vai poder falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas você sabe qual é a maior dificuldade? Quando nós estamos no reino há tanto tempo e não conhecemos a voz do Senhor. Não conhecemos a voz do Senhor, e é por isso que somos enganados por tantas falsas doutrinas. Por isso que existe um povo enganado lá fora, porque não conhecem a voz do Senhor. Porque se conhecessem em primeiro lugar a voz do Senhor, antes de conhecerem doutrinas, talvez a coisa seria diferente, principalmente na nossa cultura. Eu te encorajo hoje, como servo do Senhor, como ministro do Senhor, pela autoridade que foi delegada na minha vida, representando o meu pastor nessa casa. Eu também sou um homem baixo liderança, mas sabe de uma coisa? Eu sei quando o pastor Dave fala comigo, mas eu também sei quando Deus fala comigo, porque eu conheço a voz de Deus. As circunstâncias, quando se levantam, tentam te tirar de sintonia, de identificação no que diz respeito à voz de Deus. São tantas vozes, mas eu quero te encorajar em nome de Jesus. Se Deus está falando algo no teu coração, escuta a voz dele. Escuta a voz dele. Porque no final do dia, se você ficar escutando um monte de gente por aí, chega no final do dia, sabe que as pessoas falam: eu não tenho nada a ver com isso. A vida é dele. Mas Deus fala bem assim para você, quando ele fala contigo: eu tenho tudo a ver com isso. Porque a vida não é dela, a vida é minha, porque ela me deu. Você conhece a voz de Deus? De quem é essa voz? Pode você escutar o assovio de Deus no meio da tempestade, no meio da multidão, no meio dos seus afazeres, no meio do teu aquecimento? Pode você escutar a voz de Deus, o assovio dele, e parar e perseguir a ele, e tentar identificar onde ele está? Pode você se esforçar em deixar o que você está fazendo um pouco daquilo que você entende que é o correto, e simplesmente olhar para ele?
E por mais que você ainda não está o vendo, continue olhando. Continue olhando. E para terminar, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Porque quando a voz de Deus vem, ela vem para te dar uma informação. Não existe nenhuma voz que se levanta sem comunicação. A voz foi criada para comunicação, para identificação. Até mesmo a música se comunica. Todo ser que respira, louva, se comunica. A palavra de Deus fala aqui em Gênesis sobre quando Deus envia 2 anjos para Sodoma e Gomorra, para poder tirar Ló e a família dele daquela cidade na qual seria destruída. Vocês estão familiarizados com essa passagem? Sim ou não? Mas eu quero entrar com vocês desde o versículo 13. E eu quero ler a partir de agora. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 13. Diz assim: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, vós, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido Ló, porém, por um zombador aos olhos de seus genros. Você pensa que todo mundo vai te escutar simplesmente porque você tem uma direção de Deus? Você pensa que todo mundo vai te apoiar simplesmente porque Deus falou contigo e não falou com eles? Mas sabe qual é a sua responsabilidade? Vai atrás dos seus, se te escutem ou não. E a palavra de Deus nos fala, nos fala no versículo 16, ele porém, versículo 15, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo. Agora eu quero mostrar para vocês algo aqui que vocês talvez não viram antes. Os anjos disseram para Ló: sai da cidade o mais rápido possível. Foi um dia anterior. Porque quando fala aí ao amanhecer, significa o amanhecer de um outro dia. Então em um dia anterior, os anjos estão na cidade. Ló encontra com eles, puxa os 2 anjos para casa, fecha a porta, mas alguns jovens e velhos viram esses 2 homens entrarem na casa, batem na porta e falam: nós vimos 2 homens entrar na sua casa, permita que eles saiam, para que nós venhamos conhecê-los, ou seja, a conhecer a esses homens. Mas no original não está falando conhecer de como: oi, tudo bem, como vai, um prazer conhecê-lo. Está falando: permita com que esses 2 homens saiam, para que nós venhamos a ter sexo com eles. E Ló, o homem justo, como Deus é um Deus de graça, que até mesmo as escrituras sagradas depois declara que Ló era justo. De justo ele não tinha nada. E eu te provo por que Ló não tinha nada de justo. Porque nesse exato instante, ele fala assim: pelo amor de Deus, não pega esses 2 homens não. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho 2 filhas que não conheceram homem nenhum até agora, virgens. Pega elas e fazem delas o que vocês bem parecer. Imagina, rapaz. Quantos aqui tem filhas? Levanta a mão. Quantos aqui tem filhas? Levanta a mão bem alto. Você entregaria a sua filha para eles fazerem o que bem entender? Você vê como o ambiente pode transformar uma pessoa. Você vê como o ambiente e as vozes ao redor pode fazer com que a pessoa completamente perca a sintonia com a voz de Deus. Integridade, caráter. Pega as minhas filhas. Nesse exato instante os anjos entram em ação. Mete a mão na porta, fecha essa porta. E quando ele fecha essa porta, ele cega todos os homens. E mesmo cegos, a Bíblia diz bem aí, leia na sua casa, ou leia até mesmo agora se você quiser, nos versículos que diz aí, eles ficaram cansados de ficar procurando a porta. Mesmo cegos, eles tentavam entrar. Está aí na sua Bíblia.
E chega ao amanhecer do versículo 15. E a palavra de Deus fala que os anjos apertavam a Ló para que ele pudesse tomar uma decisão de sair da cidade. Ló não queria sair. Deus falando através desses anjos. E Ló não queria sair. Eu mostro para vocês como ele não queria sair. Eu mostro para vocês como ele não queria sair. Olha só, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e toma suas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Aí versículo 16, vem aí. Ele porém, ele quem? Ele porém, ele quem? Ló. Ele porém demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso com um homem que não era justo, porque nem da cidade ele queria sair. O maior poder que tem na terra hoje foi o poder que Deus deu ao homem, que se chama livre-arbítrio. Mas sabe de uma coisa? Quando tem um homem lá em cima da montanha, quando tem um homem chamado Abraão lá em cima a interceder o Senhor, se porventura há um, e Deus fala bem assim: se porventura houver um, eu não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra. Se porventura houver um justo sequer, eu não destruirei. A minha pergunta para você nessa noite de domingo, a minha pergunta é o seguinte: Deus destruiu ou não? Significa que não havia um. Mas porque esse homem intercedeu, mas intercedeu, os anjos pegaram a família de Ló pela mão, mesmo sem merecer, porque misericórdia significa você não pagar com aquilo que você merece. Eles tomam ele pela mão, toma a força e fala: não é por você, mas é por aquele homem na qual Deus tem pacto com ele. Aleluia. E toma e tira eles. Poder do pacto. Quanto mais Jesus hoje não te toma pela mão quando você está resistindo a algumas coisas. Quanto mais Jesus não tem a habilidade de te pegar pela mão e falar: meu filho, há um tempo novo, uma nova dimensão, um novo nível na sua vida que eu quero, e você está preso nessa mesma coisa. Sabe de uma coisa? Se você não tem força suficiente, porque o ambiente muitas das vezes produz ou determina o produto, o ambiente determina o produto, você fica igual o ambiente. Então muitas das vezes Deus tem que entrar no ambiente, rompendo com a catividade, que você está ali, te pega pela mão e fala: não, sabe de uma coisa? Eu vou até entrar um pouco no seu livre-arbítrio aqui, porque existe um que intercede por você, tem um pacto contigo. Ele toma Ló pela mão, a mulher e as filhas, e mesmo assim dá a direção e fala: vá para aquele lugar. Sabe que Ló fala? Não vou, porque se eu for por ali eu vou morrer. E os anjos ainda continuam insistindo. Você sabe o maior exemplo de graça? Está aí. Maior exemplo de graça, Fernanda. De tudo que esse homem estava fazendo, não queria sair, e Deus mesmo assim: eu vou te salvar. Eu vou te salvar se você quer ou não. Quantas pessoas estão perdidas nas drogas e precisa de Deus pegar no braço delas e tirá-las? Quantas pessoas estão presas em tipos de pecado e precisa de Deus pegar no braço e tirar, porque elas não possuem forças suficientes? Meus amados, eu quero encorajá-los em nome de Jesus a conhecerem a voz de Deus. Eu quero encorajá-los em nome de Jesus a não chegar nesse ponto na qual Deus tem que pegar no teu braço e te tirar a força, porque você está acostumado com o nível que você está vivendo. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a avançar como nunca antes. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a simplesmente se acostumar com uma coisa e uma coisa somente. Eu quero que você se acostume, mas não no sentido de se acostumar e como não valorizar mais, mas eu quero que você entre cada vez mais na palavra de Deus, conheça cada vez mais a voz de Deus, se acostume com a voz de Deus, como se Ele estivesse falando com você todos os dias. Na verdade Ele fala, mas o problema não está em Deus falar, o problema está em nós ouvirmos. Muitas das vezes o problema não está na mensagem, mas é como você recepciona a mensagem.
eu não quero que essa igreja aqui seja atada em mim. Eu quero que essa igreja aqui seja atada em Jesus. Quero que vocês entendam que um dia eu posso não estar aqui. O que é que você vai fazer? Ai, pastor, você não presta, você coloca medo na igreja. Mas de quê? Sua confiança está em mim ou está em Jesus? Esse negócio aqui é para levantar o nome de Jesus ou para levantar meu nome? Vocês fiquem focados em Jesus. Sempre. Sempre. Ouçam a voz dele. Se submetam à voz de Deus. E entenda que o seu melhor dia não está atrás de você, está à sua frente. Amém. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.